O Tribunal do Trabalho da 4ª Região é composto por 48 desembargadores. 4 atuam na administração e outros 44 dividem-se em 11 turmas julgadoras, que só no ano passado realizaram quase 60 mil julgamentos. Tendo em vista o grande volume de processos e a grande quantidade de magistrados, é importante que o tribunal decida de maneira uniforme determinadas matérias. E essa uniformização se dá através da criação de súmulas, que contêm orientações para os magistrados. Com o objetivo de redigir tais súmulas, foi criada uma comissão permanente prevista no regimento interno do tribunal, a Comissão de Jurisprudência. Ela é formada por 3 desembargadores e 2 juízes, membros eleitos pelo tribunal com mandato de 2 anos. As súmulas, elas passam pela Comissão de Jurisprudência que existe no tribunal, que ela analisa os casos em que está havendo decisões discrepantes. Esta comissão formula uma redação de súmula e leva à aprovação no plenário, onde atuam todos os desembargadores, para que seja aprovada e editada a súmula. Preocupado com a necessidade de padronização dos julgamentos, o Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, instituiu que a produção de súmulas fosse ato obrigatório dos tribunais do trabalho regionais. Porque a lei ela obriga os tribunais a uniformizarem a sua jurisprudência. É uma determinação legal. E ela nasce a partir dessa constatação de que em determinada matéria não está havendo julgamentos uniformes. A comissão de jurisprudência, muitas vezes, ela é provocada pelas próprias partes ou por algum desembargador num determinado julgamento, e agora também por força de uma lei do ano passado, a Lei 13.015 de 2014, o próprio TST, em Brasília, pode sustar o julgamento de determinados casos para antes disso determinar que o Tribunal Regional uniformize a sua jurisprudência. É importante lembrar que as súmulas são orientações para os magistrados e não possuem força de lei. É claro que uma vez aprovada uma súmula no âmbito do tribunal, o próprio regimento tem determinados mecanismos que praticamente conduzem ao julgamento de acordo com a súmula. Então, eu posso afirmar assim que, aprovada uma súmula no tribunal, esse tribunal segue a sua súmula até por uma questão de política judiciária também. As súmulas são aplicadas quando o texto da lei pode ter diferentes interpretações. Acompanhe agora um exemplo. Digamos que 3 trabalhadores trabalhem numa empresa e um deles receba um salário maior. Os outros 2, cada um entra com uma ação individual, postulando diferenças salariais por equiparação. Um deles consegue provar que exercia as mesmas tarefas e obtém ganho de causa. O segundo não consegue provar e a sua ação perde a ação. Aqui houve uma discussão típica de matéria de fato, que depende de prova. Nessa matéria não há possibilidade de se sumular, logicamente. Agora, uma mesma demanda envolvendo equiparação pode envolver uma discussão de direito. Por exemplo, a lei exige que os 3 trabalhadores atuem numa mesma localidade. Essa é a expressão da lei. O que é a mesma localidade é uma questão que envolve interpretação da norma jurídica. Então é provável que um julgador entenda de um jeito, entenda que mesma localidade é a área de um município, outro entende que a mesma localidade é a área de um bairro, por exemplo. Aí é que entra a necessidade de se sumular, ou seja, se pega aquele entendimento prevalecente entre os julgadores e se define, afinal, o que é essa expressão mesma localidade. A súmula só serve, pois, para pacificar ou tornar predominante o entendimento sobre uma matéria de interpretação de norma jurídica. As súmulas são documentos de extrema importância para os tribunais, já que elas descartam a possibilidade de casos semelhantes terem julgamentos muito diferentes. Em primeiro lugar, a importância da súmula é para transmitir o que se chama de segurança jurídica. Ou seja, quando um cidadão ingressa na justiça, ele ter aquela expectativa que aquele entendimento majoritário dos tribunais seja o que vai prevalecer no julgamento do seu caso. Né? Assim como um empresário, ele adota certas práticas administrativas, organizando as suas rotinas trabalhistas de acordo com o entendimento
predominante no tribunal. Então, há uma justa expectativa de que, se houver uma ação judicial, que se siga aquela orientação predominante. A súmula tem essa finalidade, de transmitir segurança jurídica nas relações. As súmulas do TRT do Rio Grande do Sul podem ser consultadas no site do tribunal. Basta clicar em Jurisprudência e Súmulas do TRT. As súmulas, elas são publicadas em seguida após a sua aprovação, e a partir daí elas ficam constando, por exemplo, no site do Tribunal de Acesso Público. Os advogados lidam diariamente com as súmulas também, mas o principal, digamos assim, instrumento de publicização das súmulas hoje é a internet, porque basta acessar a página do tribunal, se procura lá jurisprudência, súmula, e tem todas as súmulas ali, mas elas necessariamente têm que ser publicadas durante 3 vezes para uma exigência regimental, essa publicação oficial.